Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 44. Necessidades no Sul. O Senhor espera muito mais de nós do que lhe temos dado em relação a um serviço altruísta pelas pessoas de todas as classes nos estados do sul dos Estados Unidos. Esse campo está muito próximo de nós, contudo reserva um grande trabalho a ser feito para o Mestre. Essa obra deve ser realizada agora, enquanto os anjos estão segurando os 4 ventos. Não há tempo a perder. O Senhor tem esperado longamente para atuar através de instrumentos humanos. Quanto tempo mais o obrigaremos a esperar por homens e mulheres para responderem ao chamado: "Vai hoje trabalhar na minha vinha"? São necessários mensageiros de misericórdia, não apenas em poucos lugares do sul, mas através de todo o campo. Ricos e pobres estão clamando por luz. Homens e mulheres deveriam se oferecer agora para levar a verdade a todos os lugares desse campo. Há milhares que estão dispostos a se entregar a Deus para esse trabalho. Ele os aceitará e atuará por meio deles, fazendo-os mensageiros de paz e esperança. Os obreiros encontrarão muitos de coração endurecido contra a convicção do Espírito de Deus, mas encontrarão também muitos que estão famintos pelo pão da vida e que, recebendo a mensagem, sairão a espalhar a semente da verdade. Quando o Senhor chamou a Moisés para liderar os filhos de Israel ao saírem do Egito, deu-lhe a segurança: "Eu serei contigo." Êxodo 3, verso 12. "Irá a minha presença contigo para te fazer descansar." Êxodo 33, verso 14. A mesma segurança é dada àqueles que vão trabalhar para o Senhor no campo sulista. Meus irmãos e irmãs, comunguem com Deus a fim de que sejam imbuídos do seu Espírito e possam ir e repartir com outros a graça que receberam. O exemplo do Salvador deve inspirá-los a fazer um esforço zeloso e com sacrifício próprio para o bem de outros. Ele veio a este mundo como um servo convicto da necessidade do homem. Em tudo o que disse e fez, manifestou amor pela raça perdida. Vestiu a sua divindade com a humanidade para viver entre os seres humanos como um deles, participando de sua pobreza e sofrimento. Que vida intensa ele levou! Dia após dia podia ser visto entrando nas casas dos mais carentes e sofredores, transmitindo esperança aos deprimidos e paz aos angustiados. Esse é o trabalho que hoje ele pede ao seu povo: humildade, benevolência, sensibilidade e compadecimento. Ele saiu fazendo o bem, levantando os oprimidos e confortando os entristecidos. Ninguém que o buscou saiu desapontado. A todos trouxe esperança e alegria. Por onde andou, transmitiu bênçãos. Precisamos nos humilhar diante de Deus, porque são poucos os membros de sua igreja que se esforçam da maneira como o Senhor deseja que eles façam. As oportunidades que Ele nos dá, as promessas que fez, os privilégios que nos concedeu, deveriam nos inspirar com muito maior zelo e devoção. Cada pessoa que se junta à igreja deveria ser mais uma agência para levar avante o plano da redenção. Todo o poder do povo de Deus deve ser devotado para trazer muitos filhos e filhas até Ele. Em nossa atividade não pode haver indiferença nem egoísmo. Apartar-se do sacrifício próprio ou afrouxar o esforço zeloso significa dar poder ao inimigo. Apelo aos negros. A proclamação da liberdade dos escravos nos estados do Sul abriu portas para que os obreiros cristãos entrem e apresentem a história do amor de Deus. Nesse campo há preciosas joias que os obreiros do Senhor devem buscar como tesouro escondido. Embora os negros tenham sido libertados da política escravista, muitos deles ainda continuam escravos da ignorância e do pecado. Muitos estão terrivelmente degradados. Não há uma mensagem de advertência para eles? Se aqueles a quem Deus deu grande luz e muitas oportunidades tivessem feito o trabalho que ele desejava, teríamos hoje memoriais através de todo o campo sulista, igrejas, hospitais e escolas.
Homens e mulheres de todas as classes teriam sido convidados para a festa do Evangelho. O Senhor está preocupado com a calamidade nos estados do sul. Cristo chora diante dessa desgraça. Os anjos silenciaram a música de suas harpas ao ver o povo desajudado por causa da passada escravidão. Apesar disso, aqueles em cujas mãos Deus colocou a tocha da verdade acesa sobre o divino altar, não perceberam ainda que são responsáveis pelo trabalho de levar a luz a esse campo marcado pelo pecado. Aos que têm evitado o trabalho de resgatar os deprimidos e degradados, recusando-se a ajudar os necessitados, os servos de Cristo devem começar a redimir suas negligências para que possam limpar as manchas de seus relatórios. A presente condição do campo do sul está desonrando o Redentor. Mas será que isso deveria nos levar a crer que a comissão de Cristo dada aos seus discípulos, quando disse que deveriam pregar o Evangelho a todas as nações, não pode ser cumprida? Não. Cristo tem poder para fazer cumprir essa missão. Está plenamente habilitado a fazer o trabalho que lhe foi confiado. No deserto, protegido com a armadura, está escrito, ele enfrentou e venceu as mais fortes tentações que o inimigo pôde apresentar a ele. Provou o poder da palavra. É o povo de Deus que está falhando. A presente situação do mundo é uma prova de que a sua palavra não tem dominado os corações como deveria. Mas isso só ocorre porque as pessoas escolheram desobedecer, e não porque a palavra tem menos poder. Apelo dos negros. O Senhor tem olhado com tristeza para a mais deplorável de todas as cenas, a escravidão negra. Ele deseja que nós, em nosso trabalho por eles, nos lembremos de seu livramento providencial da escravidão, de sua relação comum conosco pela criação e redenção, e de seu direito às bênçãos de liberdade. Há algum tempo atrás, numa noite, me vi numa reunião em que se discutia o trabalho nos campos do sul. As questões foram levantadas por um grupo inteligente de pessoas negras. Deus não tem mensagem para os negros do sul? Eles não devem ser salvos? Não estão incluídos na nova aliança? Se Cristo está para voltar em breve, não é tempo de fazer alguma coisa pelo campo sulista? Não questionamos, disseram, a necessidade das missões em terras estrangeiras, mas questionamos o direito daqueles que clamam pela verdade, de milhões de seres humanos serem deixados de lado em seu próprio país, muitos deles tão ignorantes quanto os pagãos. Por que tão pouco tem sido feito pelos negros do sul, muitos dos quais ignorantes, destituídos e necessitados de serem ensinados que Cristo é o Criador e Redentor deles? Como é que poderão crer nele se não tiveram oportunidade de ouvir? Como poderão ouvir sem um pregador? E como poderá alguém pregar se não for enviado? Colocamos esse assunto diante daqueles que professam crer na verdade para este tempo. O que estão vocês fazendo pelos incultos negros? Por que não demonstram um interesse mais profundo nas necessidades do sul? Não repousa sobre os ministros do Evangelho a responsabilidade de estabelecerem planos para que essas pessoas possam ser educadas? Não é isso que diz a ordem do Salvador? É correto que os professos cristãos fiquem indiferentes a esse trabalho, deixando que poucos carreguem toda a responsabilidade? Em todos os planos para o trabalho médico-missionário e missões estrangeiras, não deu Deus alguma mensagem para nós? Então, aquele que tem autoridade se levantou e apelou a todos para darem atenção à instrução que o Senhor deu com respeito ao trabalho no sul. Ele disse, muito mais trabalho evangelístico deve ser feito no sul. Deveria ter 100 obreiros onde agora só existe um. O povo de Deus deve acordar. Imagine se Deus irá abençoar aqueles que não assumirem a responsabilidade por esse trabalho e os que colaboraram para que o seu avanço seja dificultado. Quando essas palavras foram proferidas, uma profunda preocupação foi manifestada. Alguns se ofereceram como missionários, enquanto outros permaneceram em silêncio, aparentemente indiferentes ao assunto.
Então ouviu-se as palavras: o Sul não é um campo promissor. Mas quão diferente poderia ser agora se, depois de os negros terem sido libertos da escravidão, homens e mulheres tivessem trabalhado com eles como os cristãos devem fazer, ensinando-os como cuidarem de si mesmos. A condição dos negros no Sul não é mais desanimadora do que era a condição do mundo quando Cristo deixou o céu para vir ajudá-lo. Ele viu a humanidade atolada na miséria e pecaminosidade. Sabia que os homens e as mulheres estavam depravados e degradados e participavam dos vícios mais asquerosos. Os anjos ficaram maravilhados quando Cristo assumiu a tarefa que lhes parecia sem esperança. Maravilharam-se de como Deus podia tolerar uma raça tão pecaminosa. Não conseguiam ver espaço para o amor. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, verso 16. Cristo veio à terra com uma mensagem de misericórdia e perdão. Lançou o fundamento de uma religião pela qual judeus e gentios, negros e brancos, livres e escravos, são ligados numa irmandade comum, reconhecidos como iguais à vista de Deus. O Salvador tem ilimitado amor por cada ser humano. Em cada um ele vê a possibilidade de aperfeiçoamento. Com divina energia e esperança, ele atende àqueles pelos quais deu a vida. Em sua força, eles podem desenvolver uma vida repleta de boas obras e cheia do poder do Espírito. Evangelho para o pobre. A pobreza do povo a quem somos enviados não deve ser razão para evitarmos trabalhar por eles. Cristo veio a este mundo para andar e trabalhar entre os pobres e sofredores. Eles receberam a maior parte da sua atenção. E hoje, na pessoa de seus filhos, ele visita os pobres e os necessitados, aliviando os angustiados e sofredores. Eliminando-se o sofrimento e a necessidade, não teríamos maneira de compreender a misericórdia e o amor de Deus, não conheceríamos o compassivo e complacente Pai Celestial. Jamais o Evangelho destaca tão bem a graça do que quando é trazida às regiões mais desprovidas e necessitadas. É aí que a luz brilha com radiante clareza e o maior poder. A verdade da palavra de Deus entra na choupana do camponês, raios do sol da justiça iluminam a simples casa do pobre, trazendo alegria aos doentes e sofredores. Lá estão os anjos de Deus, e a simples fé pode fazer de uma fatia de pão e um copo d'água um banquete. O Salvador que perdoa pecados recebe ao pobre e ignorante, e dá-lhes de comer do pão que desceu do céu. Bebem da água da vida. Os repugnantes e abandonados são, através da fé e do perdão, elevados à dignidade de filhos e filhas de Deus. Erguidos acima do mundo, sentam-se nos lugares celestiais com Cristo. Eles podem não possuir tesouros terrestres, mas encontraram a pérola de grande preço. O que pode ser feito? O problema colocado diante de nós é: como realizar o trabalho nesse campo tão difícil? Os longos anos de negligência tornaram o trabalho ainda mais difícil do que deveria ser. Obstruções foram acumuladas. A obra médico-missionária deveria ter feito grande progresso. Sanatórios deveriam ter sido estabelecidos. Os princípios da reforma de saúde tinham de ser proclamados. Esse trabalho tem que ser encarado agora. Esse trabalho tem que ser encarado agora e sem o menor vestígio de egoísmo. Deve ser feito com zelo, perseverança e devoção que irão abrir as portas para que a verdade possa entrar e permanecer. No Sul há muitas coisas que podem ser realizadas por membros leigos da Igreja, pessoas de limitada educação. Há homens, mulheres e crianças que precisam aprender a ler. Essas pobres almas estão morrendo de fome pelo conhecimento de Deus. Nosso povo do Sul não está esperando pregadores eloquentes. Homens talentosos que assumam o trabalho colocado pelo Senhor diante deles e façam o melhor. Ele aceita e trabalha com homens e mulheres humildes e zelosos,
mesmo que não sejam eloquentes e altamente educados. Meus irmãos e irmãs, formulem planos inteligentes de trabalho e saiam, confiando no Senhor. Não tolerem o sentimento de que vocês são muito capacitados e dotados de especial visão. Comecem e continuem com humildade. Sejam expositores vivos da verdade. Façam da palavra de Deus o seu conselheiro. Então a verdade avançará com poder e pessoas serão convertidas. Famílias de observadores do sábado devem mudar-se para o sul e viver a verdade diante dos que não a conhecem. Essas famílias podem se ajudar mutuamente, mas sejam cuidadosas para não fazer coisa alguma que possa comprometer seu avanço. Realizem o trabalho cristão de ajudar a alimentar o faminto e vestir o nu. Isso terá muito maior influência para o bem do que pregar sermões. Necessitam-se atos de simpatia, além de palavras. Cristo fazia preceder a pregação de sua mensagem por atos de amor e beneficência. Vão esses obreiros de casa em casa, ajudando onde o auxílio for necessário e, à medida que surge a oportunidade, contando a história da cruz. Cristo deve ser o seu texto. Não precisam insistir em assuntos doutrinários, falem da obra e sacrifício de Cristo. Exaltem sua justiça, revelando na vida a sua pureza. O verdadeiro missionário deve revestir-se da mente de Cristo. Seu coração deve estar cheio de amor semelhante ao de Cristo e deve ser verdadeiro e firme em relação aos princípios. Escolas devem ser estabelecidas em diversos lugares e aqueles que são simpáticos e colaboradores, que gostam do Salvador, serão tocados pela visão das aflições e sofrimentos e devem ensinar a idosos e jovens. A palavra de Deus deve ser ensinada de tal maneira que todos possam compreendê-la. Os alunos devem ser animados a estudar as lições de Cristo. Isso irá fazer mais para ampliar a mente e fortalecer o intelecto do que qualquer outro estudo. Nada comunica tamanho vigor às faculdades como o contato com a palavra de Deus. Os campos de algodão não são o único meio de os negros ganharem a vida. Eles precisam ser ensinados como cultivar o solo, como diversificar as culturas e como plantar e cuidar de pomares. Apurados esforços devem ser feitos para desenvolver suas habilidades. Despertar neles o pensamento de que são valiosos diante de Deus porque são sua propriedade. Entre os negros há muitos que estiveram com o intelecto comprometido por tão longo tempo que é difícil ajustá-los rapidamente para seu próprio benefício. Mas podem ser ensinados a conhecer a Deus. Os raios brilhantes do sol da justiça podem iluminar os recantos mais escuros de sua mente. Têm o privilégio de terem a vida regulada pela vida de Deus. Inserida em sua mente terão pensamentos elevados e nobres. Vivas diante deles estarão vidas que farão diferença entre o vício e a pureza, as trevas e a luz. Que possam ler nessas vidas o que significa ser um cristão. A corrente que desce do trono de Deus é comprida suficiente para alcançar as maiores profundezas. Cristo é capaz de levantar os mais empedernidos pecadores de sua degradação e colocá-los onde possam ser reconhecidos como filhos de Deus, herdeiros com Cristo da herança imortal. Muitos estão completamente desanimados, porque foram menosprezados e esquecidos, se tornaram estoicos. São vistos como incapazes de compreender ou receber o Evangelho de Cristo. Todavia, por um milagre da divina graça, podem ser mudados. Sob a atuação do Espírito Santo, sua aparência deprimida que parece insolúvel será transformada. A mente entorpecida e obscura será despertada. O escravo do pecado será liberto. A vida espiritual reviverá e será fortalecida. O vício desaparecerá e a ignorância será vencida. Através da fé que opera por amor, o coração será purificado e a mente iluminada. Entre os negros há pessoas que têm percepção rápida e mente brilhante. Muitos são ricos em fé e confiança. Deus vê entre eles preciosas joias que um dia brilharão intensivamente.
Os negros precisam mais da ajuda dos brancos do que têm recebido. Há milhares que têm mente capaz de ser cultivada e desenvolvida. Com trabalho apropriado, muitos que parecem casos sem esperança se tornarão educadores para o seu povo. Através da graça de Deus, aqueles que o inimigo tem oprimido durante gerações pode ser erguido à dignidade de homens e mulheres de Deus. O Senhor deseja que os lugares desertos do sul, onde a paisagem parece tão inóspita, se tornem como o jardim de Deus. Levante-se o nosso povo e redima o passado. A obrigação de trabalhar pela população negra pesa demasiadamente sobre nós. Não devemos tentar, com todas as nossas possibilidades, reparar a injúria do passado cometida contra esse povo. Não deveria o número de missionários no Sul ser multiplicado? Não deveríamos dar atenção a tantos voluntários que estão prontos para entrar nesse campo, a fim de trazer almas das trevas e da ignorância para a maravilhosa luz na qual regozijamos? Deus derramará seu Espírito sobre aqueles que responderem ao seu chamado. Na força de Cristo fará um trabalho que encherá de regozijo o céu. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. E farei com elas um concerto de paz, e a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 34, versos de 11 a 31.